Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo de número 6, verso de número 16 ao 18. Mateus, capítulo 6, do 16 ao 18. Vamos avançando no Sermão do Monte. O sermão mais importante, que assim nós costumamos dizer, que Jesus proferiu, conforme o relato de Mateus, de maneira sequencial. Mateus capítulo 6, do verso 16 ao 18. Provavelmente semana que vem nós vamos dar um grande passo, do 19 até o 34, observando esse aspecto de onde está o nosso coração. Mas hoje eu queria me deter nesses 3 versos apenas, do verso 16 ao verso 18. Todos acharam? Então vamos ler juntos, queridos. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuás, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração mais uma vez. Pai amado, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para te adorar, pela leitura da tua santa, poderosa e inerrante palavra. Que ela fale ao nosso coração, que ela nos ensine nessa noite mais uma vez e que o Senhor seja glorificado nisso. Nós oramos e pedimos a ação do teu Espírito agora em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Abster-se de carne na Semana Santa é uma prática muito comum que nós conhecemos bem por causa da religiosidade que há em nosso país. Mas há também outras práticas de jejuns que são comuns. Hoje, por exemplo, nós agora temos a nova modalidade, o termo talvez nem seja esse, de procurar definir melhor o corpo, de dar uma emagrecida, de melhorar algumas taxas, algumas coisas e tudo mais que os médicos assim dizem, que é o tal do jejum intermitente, assim que chama, né? Então, uma prática que no passado foi condenada, porque muitos diziam não ser necessário passar tantas horas sem alimentação, visto que isso era prejudicial à saúde, você poderia passar mal, você poderia ter isso, aquilo, outro. Hoje volta à tona como sendo uma prática extremamente benéfica, e eu sei que muitas pessoas estão aderindo a essa prática. Até eu fiz alguns dias e até que me senti bem, porque de fato há alguns resultados que são comprovados. O fato, queridos irmãos, é que quando nós falamos um pouco desse aspecto do jejum, logo nós vamos nos deparar com uma temática que muito pouco é falada. Nós sempre observamos alguns outros aspectos da vida cristã, como a oração, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos, a frequência nos cultos como sendo um meio de graça, a contribuição com atos de misericórdia para com os que precisam, atitudes, gestos de amor, coisas das mais diversas nós sempre trabalhamos e falamos quando a gente quer falar sobre atitudes cristãs de quem quer estar mais próximo de Deus e fazer a vontade de Deus. Todavia, por vezes nós não nos detemos em observar essa prática ensinada pelo próprio Cristo, tão necessária e tão atual à nossa vida, que é a prática do jejum. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o jejum com a seguinte temática: jejuar sem ostentar. Jejuar sem ostentar. Entre tantas as coisas que os discípulos poderiam ostentar, uma delas é o jejum. E eu quero que os irmãos voltem os olhos para o texto, porque Jesus vai nos mostrar 3 coisas que eles poderiam acabar ostentando. Primeiro, versículo 2, o ato de dar esmola. Quando você der esmola, não toque trombeta.
No versículo de número 5, quando orares, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos dos homens. Agora, no verso 16, nós temos uma terceira atitude que pode ser de exibição. É o jejum. Então você tem aí a prática de caridade, das esmolas, você tem a prática da oração pública e você tem a prática do jejum como sendo três meios de graça que Deus nos deu, nos concedeu, mas que facilmente podem se tornar em um meio para ostentar, para gerar um sentimento de eu tenho um ar de santidade, eu não sou como os demais. E agora nós temos essa prática ensinada por Jesus. Prática essa que já no capítulo 4 de Mateus foi feita pelo próprio Cristo. Em outros momentos mais, nós vamos encontrar o próprio Jesus jejuando, tanto que ele é tentado após um jejum de 40 dias. Aquele que praticou o jejum agora é aquele que ensina aos seus discípulos a necessidade de jejuar. E aqui a gente pode ter uma clara declaração, um claro aspecto de como que o jejum, por vezes, tem tido descrédito em nossos dias. Primeiro porque o jejum, às vezes, é visto como resultado de práticas ascéticas da Idade Média. Algumas religiões, algumas práticas da Idade Média marcaram um jejum exagerado. Até hoje, na Índia, entre muitas religiões, seitas e deuses que há ali, há uma prática muito comum onde alguns homens são vistos como mais santos do que todos os demais pelo seu ato contínuo de jejum. E eles são vistos, eles ficam em lugares públicos e ficam ali fazendo jejum durante muitos dias, semanas. Aí as pessoas vão até essas pessoas, esses homens especificamente, ali fazem oferendas, ali tocam neles, ali fazem orações, ali pedem alguma coisa, porque tem esse ar de que aquela pessoa que jejua excessivamente, ela está num patamar superior e é quase um semideus. Por vezes nós temos essa influência ascética da Idade Média, algumas pessoas olham para o jejum como algo que está indiscreto. Não, isso aí é prática de pura religiosidade. Por outro lado, o jejum, durante um tempo, também foi esquecido por uma preocupação excessiva com a saúde. E veja que curioso, por um tempo o jejum foi esquecido e não foi recomendado por causa de saúde, não, você não pode ficar sem comer. E hoje, o jejum é recomendado para a própria saúde. Não, olha, você faça um jejum intermitente, vai ser muito bom, vai melhorar suas taxas, você vai emagrecer, você vai ter seu corpo vai ficar melhor, aquela coisa toda, que a gente sabe muito bem como é que funciona e muita gente já pratica. Então, por vezes, nós olhamos para o jejum ou com um olhar de hiper, mega religiosidade, ou, então, olhamos para o jejum apenas com o aspecto de saúde, de beleza física e de algo que venha nos ajudar em meio a um tratamento, coisa desse tipo. Diante disso, então, nós vamos perceber que a Bíblia Sagrada trata do jejum de uma maneira totalmente diferente da que o mundo atual trata. O próprio Cristo vai nos ensinar esta verdade, nos mostrando que o jejum não se trata de saúde, nem se trata também de uma prática de religiosidade excessiva, mas como uma atitude de alguém que tem fome de Deus. É esse o propósito, o principal propósito do jejum, fome de Deus. Eu me abstenho das coisas materiais, para que eu possa desfrutar com profundidade do banquete espiritual que Jesus tem preparado para mim. Então vejamos alguns exemplos bíblicos que mostram essa prática. Lá em Êxodo 24, 18, nós temos Moisés, quando lá no Monte Sinai, imediatamente depois que foi renovada a aliança pela qual Deus aceitou Israel como o seu povo, ele se põe a jejuar. Então diz assim um texto, Êxodo 24, versículo de número 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Muito semelhante
ao ato do próprio Cristo, que também jejuma durante 40 dias. Quando Josafá viu que os exércitos de Moabe e de Amnon avançavam sobre ele, ordenou um jejum. Lá em 2 Crônicas 10, verso 1 a 3, nós temos ali a declaração, a ordenação de um jejum nacional por causa de uma invasão, por causa do avanço do exército opositor. Em Ester, no livro de Ester, capítulo 4, verso 16, antes da rainha entrar nas recâmaras do rei, ela diz: jejuai por mim. E todo o povo judeu, após o decreto do rei, por intermédio de Amã, que queria matar todos os judeus, se pôs a jejuar para que Esté estivesse perante o rei. Nós vamos encontrar também, lá no livro de Atos, capítulo 13, agora Novo Testamento, a igreja primitiva, que antes de enviar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, também se pôs a jejuar. No livro de Mateus, capítulo 4, nós então temos o próprio Cristo fazendo um jejum de 40 dias e 40 noites, logo após a tentação do diabo sobre a sua vida. Então perceba que a Bíblia fala sobre o jejum, Antigo e Novo Testamento. Nós temos uma exposição clara, vasta e outros inúmeros textos que mostram o povo de Deus jejuando, não para se exibir, não para ostentar, nem tampouco para serem vistos como alguém mais espiritual, mas por alguém ou por pessoas que de fato entendiam que necessitavam desesperadamente de Deus. Jejuar sem ostentar. Primeiro, eu queria ver com os irmãos o que não é jejum. Bom, o jejum não é, irmãos, uma exibição espiritual. Ainda que nós tenhamos essa recomendação de Cristo com respeito à esmola e às orações, mais uma vez ele repete essa recomendação com respeito agora ao jejum. Por quê? Os fariseus gostavam de se aparecer em tudo o que fazia. E lá no capítulo 6, então, que nós lemos, no verso de número 16, na parte B, diz assim: como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Os fariseus praticavam o jejum porque era uma prática desde o Antigo Testamento, recomendada pela Bíblia Sagrada, aceita pelos crentes confessos como sendo algo que de fato deveria ser vivenciado, praticado. Só que o propósito deles era mostrar às pessoas: eu jejuo. Eu estou morrendo de fome porque eu estou num jejum espiritual. Estou numa batalha em oração, igual aqueles crentes que gostam de dizer quanto tempo que ora. Porque eu passei tantas horas orando. Porque eu não fui para a igreja porque eu estava orando. Porque eu não fui para tal lugar porque eu estava travado no meu quarto de oração. Você não deve orar para se aparecer, para se exibir. Você ora para ter comunhão com Deus. Você ora que é para estar próximo de Deus, não é para os outros saberem o tanto que você ora, o tanto que você busca, o tanto que você jejuma. Não é para você ficar com a cara desfalecendo, enfraquecido. Eu estou aqui jejuando. Não é esse o propósito. Não é uma prática de exibição, não é uma prática de ostentação, é um ato de humilhação e de comunhão com Deus. O próximo não tem nada a ver com essa questão aqui, porque é uma ligação íntima sua com o seu Senhor. Então, o jejum não é uma exibição espiritual. Além disso, jejum também não é uma forma de se fazer regime, irmãos. Não é. Você pode fazer o jejum intermitente, é claro, é óbvio. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu físico, isso aí é cuidar do templo do Espírito Santo. A gente deveria ter mais cuidado com isso, porque às vezes nós somos relapsos. Mas não confunda um jejum bíblico com um jejum intermitente. Tem que dizer assim: eu já estou acostumado a passar a manhã inteira sem comer, a tarde sem comer, ou então à noite eu não como nada mesmo, então vou aproveitar e fazer um jejum. Isso não é jejum. Não é. Se já é uma prática recorrente para você, é um ato, pode ser um jejum, o termo jejum na medicina, tudo bem, ok, beleza, mas não é um ato de jejuar para o Senhor. Eu já passo a manhã sem comer, então amanhã eu vou fazer uma manhã de jejum. Você já faz todo dia, você já está acostumado com isso, não vai ser sacrifício nenhum para você, já é sua rotina. Não confunda o jejum de emagrecimento
Um jejum espiritual, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque o propósito do jejum espiritual não é alcançar um corpo perfeito. O propósito do jejum espiritual é estar mais próximo de Deus, é ser aperfeiçoado, é ser santificado, é ser ligado ainda mais com o Senhor, com os céus. Não se trata de estética, não se trata de beleza, se trata de vida íntima com o Senhor. Então o jejum não é uma forma de fazer regime, jejum espiritual, entenda, jejum espiritual que eu estou falando aqui. Algumas pessoas costumam dizer, vou aproveitar para fazer um jejum, porque aí aproveito e já perco uns quilinhos, né? Mato 2 coelhos com uma cajadada só. Eu perco uns quilinhos e fico mais crente. Não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Você deve jejuar prioritariamente, com o desejo de agradar ao Senhor, estar mais próximo dele. Só que por vezes, eu gosto muito de uma frase, acho que é de J.C. Ryle. Ele diz assim: há pecado até em nossa pretensa santidade. Até naquilo que nós achamos ser santo, nós fazemos com intenções dúbias. Nós fazemos com intenções pecaminosas, distorcidas. Há pecado até mesmo na nossa santidade. Você não deve fazer jejum para agradar ao Senhor com o propósito de perder uns quilinhos. Naturalmente você vai perder, mas não deve ser esse o foco. Não deve ser esse o propósito. Afinal de contas, quem estará recebendo ou não é Deus. Então você não vai passar em branco com a sua intenção. Não vai. Por isso que o texto vai dizer, então, que quando jejuar, não mostre contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejumam. E depois, no versículo 18, vai dizer que é preciso fazer isso em secreto. A mesma recomendação da oração do Pai Nosso que nós temos, com respeito a orar em secreto, nós temos aqui com respeito ao jejum. Quando você for jejuar, faça em secreto. É teu Pai que vê e te recompensa. Então, se você quer perder peso, você pode fazer um jejum intermitente, você pode fazer sua academia, mas não chame isso de jejum ao Senhor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Além disso, vejamos agora, queridos irmãos, que jejum também não é uma garantia de resultados imediatos. O nome disso é barganha. Há muito crente que gosta de barganhar com Deus. Eu quero jejuar, porque eu quero receber de Deus isso aqui. Isso é barganha. Barganha pura. Eu não posso ter nenhuma atitude religiosa esperando receber algo de Deus. Eu vou dizimar, porque Deus agora vai ter que me abençoar. Aí eu agora vou orar, porque Deus vai ter que responder. Eu vou jejuar, porque eu vou alcançar meu objetivo. Aí eu vou doar tanto, porque Deus vai ter que me dar 10 vezes mais do que eu dei. Isso é barganha. Deus não aceita barganha. Nós não podemos querer barganhar com Deus. Nem podemos esperar que eu agora vou jejuar essa semana que vem eu já vou ver o resultado. Não. Nós não temos nenhuma garantia de que haverá resultados imediatos. Isso se aplica ao jejum, se aplica às orações, se aplica às obras de caridade. Por isso que Jesus trata essas 3 questões de maneira sequencial: dar esmolas, orar e jejuar. Nem sempre aqueles a quem eu ajudo financeiramente serão gratos a mim. Nem sempre a minha oração será respondida positivamente. Nem sempre o meu jejum vai resultar no alcance daquilo que eu quero. Até porque quando eu oro, quando eu jejuo, é para fazer a vontade de Deus. Lembra de Cristo? Ele jejua, ele ora, ele chora. Ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice. Se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. É a vontade de Deus que deve prevalecer acima de todas as coisas. Não é a nossa. Não é a nossa. Então o jejum não é uma prática, não deve ser como uma prática de emagrecimento, nem deve também ser feito com o propósito de barganha e esperar resultado imediato. Em segundo lugar, vejamos então o que é jejum. Existem várias definições sobre o que é jejum. John Stott vai dizer que o jejum refere-se à abstenção de alimento para finalidades espirituais. No Aurélio, em termos gerais, é uma abstinência total ou punicial de alimentos em certos dias por prescrição médica. Esses 2 aspectos aqui. Levando em consideração o jejum espiritual,
jejuar é humilhar-se diante de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora para vermos esse exemplo, lá no Salmo 35. Salmo 35, versículo 15. Salmos de número 35, versículo 15. Aliás, o verso 13, tá bom? 35, 13. Diz assim: Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Aqui nós temos um aspecto curioso do jejum, que é não apenas a aflição ou a punição à carne, mas segundo o salmista, neste salmo de Davi, é afligir a alma. Eu jejuava e afligi a minha alma com jejum. É exatamente aqui esse aspecto de que o jejum é uma humilhação diante de Deus. Você vai encontrar isso, por exemplo, no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 5, quando os ninivitas se arrependem, após a pregação de Jonas, diz o texto que eles proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco e de cinza, todos humilhados diante do Senhor. Aliás, panos de saco e cinza eram um ato de humilhação. Era exatamente assim que os hebreus faziam quando estavam diante do Senhor de maneira humilhada, contristada. É exatamente o que acontece com aqueles que se humilham diante do Senhor, porque o jejum é um ato de humilhar-se diante de Deus. Jejuar também é crer na misericórdia de Deus e criar um espírito totalmente dependente. A ideia é: eu me abstenho do alimento porque eu sou sustentado pelo Senhor. E aí nós temos claramente uma menção de Cristo quando ensina sobre isso. Já no Antigo Testamento nós encontramos essa lição, e no Novo Testamento Jesus reitera: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Cristo vai dizer ainda: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É o alimento espiritual. Eu sou fortalecido espiritualmente pelo Senhor quando eu pratico um jejum espiritual, com o propósito de agradar a Deus. Além disso, irmãos, jejuar também é exercitar a autodisciplina. E nós precisamos ser mais disciplinados em algumas coisas, porque por vezes nós pecamos pelo excesso e pela falta de controle. Esses dias eu achei engraçado que o irmão me perguntou: pastor, como é que eu sei que eu estou cometendo o pecado da gula? Mas aí é negócio difícil, viu? É negócio difícil, porque se a gente condena uma prática, a gente cai em outra por vezes. Mas a ideia é que quando algo me domina, quando eu não tenho controle sobre algo, quando esse algo, seja alimento, seja qualquer coisa, tem mais domínio sobre mim do que eu sobre ele, aí nós podemos dizer: é gula, é adultério, qualquer outra prática idólatra, por exemplo, é amor ao dinheiro. Quando eu não domino, mas eu sou dominado por aquilo, aí eu posso observar claramente que eu tenho um pecado de desagradar ao meu Deus. Então, se eu não consigo me controlar, isso mostra que eu sou um glutão. Se eu não consigo me segurar diante da minha paixão pelas riquezas, pelo dinheiro, isso mostra que eu sou alguém avarento, idólatra do dinheiro. Se eu não consigo me segurar dos altos elogios a mim mesmo, da minha alta exaltação, isso mostra que eu sou alguém egoísta, narcisista. Tudo aquilo que foge do controle, tudo aquilo que ultrapassa a linha de controle, claramente revela algo pecaminoso que há dentro de nós. E o jejum, irmãos, expressa exatamente isso: autodisciplina. Autodisciplina. Nós precisamos ser autodisciplinados. Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do nosso Deus. Nós precisamos ter equilíbrio. E eu quero aqui, inclusive, chamar a atenção dos irmãos para alguma coisa. Nós temos uma facilidade de transformar em ídolos as coisas assim num raio de pensamento. Nós podemos transformar até mesmo o nosso regime
em um ato idólatra. Quem não estava na consciência cristã esse ano, eu recomendo que você assista às palestras de Larissa Ferrari sobre Comendo para a Glória de Deus. Ela tem um livro, mas as palestras estão disponíveis no YouTube, onde ela fala exatamente sobre esse aspecto. De que nós devemos ter cuidado com o excesso, com o exagero, com a falta de controle com os alimentos, comer tudo que tem pela frente, não controlar-se, mas ao mesmo tempo ter o cuidado para não transformar o nosso regime num ídolo. Há muitas pessoas que transformam o seu regime num ídolo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, é para a glória de Deus. Se não tem glorificado a Deus, se não tem edificado sua vida, se não tem edificado o próximo, se tem constrangido as pessoas, isso não glorifica ao Senhor. Não glorifica ao Senhor. Então assista lá depois a palestra de Larissa Ferrari sobre comer para a glória de Deus, extraordinário para a nossa reflexão também. Além disso, jejuar é também partilhar com o necessitado. E aí eu quero que você abra um texto que para mim é crucial no entendimento do sentido do jejum e do que o jejum precisa estar acompanhado. Isaías 58. Isaías capítulo 58, a observância devida do jejum. Aqui nós temos um manual de como deve ser o nosso jejum. Isaías 58. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir descompunho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Segura aí, bota o dedão no meio que a gente vai continuar a ler o texto todo. Aqui, nós temos um povo que estava preocupado com o que era justiça e direito do Senhor. Então, o povo ia consultar o sacerdote, o povo se apresentava no templo, dizia: Senhor, nós queremos saber o que é direito. O que é que a lei diz? Façam isso, jejuem, proclamem, se arrependam, chorem, se amargurem. E o povo queria saber dessas coisas. O povo jejuava. Versículo de número 3 vai dizer o povo, né? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Nós estamos afligindo a nossa alma e o Senhor não está respondendo. Logo em seguida, vem a resposta de Cristo, nos mostrando, do Senhor, nos mostrando que eles estavam jejuando, mas estavam cuidando dos seus próprios interesses e exigindo que outros fizessem o seu trabalho. Mais à frente aqui ele vai falar sobre o dia do Senhor. Versículo 4 vai dizer: eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir descompunho iníquo, jejuando assim como hoje se vê, não será ouvida a sua oração, não se vai ouvir sua voz. Por um fato de que o jejum está sempre atrelado à oração, a atos de misericórdia e cordialidade com as pessoas. Há uma ligação aqui que o texto deixa muito claro. Ao estar jejuando, eu preciso estar orando, meditando na lei do Senhor e também sendo misericordioso com o próximo. De nada adianta jejuar, orar, fazer clamor, mas continuar tratando mal o próximo, continuar quebrando as leis do Senhor, quebrando o dia do Senhor. Aqui nós vamos encontrar essa menção mais à frente. O povo estava jejuando, mas quebrava o mandamento do dia do Senhor. Deus vai dizer: continuando assim, fazendo isso, sua oração não será ouvida. Então, um recado para aqueles que estão em casa, inclusive nesse momento: ah, pastor, não fui para a igreja, mas fiquei em oração e em jejum. Deus não está ouvindo nem sua oração, nem seu jejum. Ah, pastor, o senhor não pode dizer isso. Eu não posso, não, nem digo jamais. É a palavra que diz. Praticando o jejum, praticando a oração,
quebrando os mandamentos do Senhor, a oração não passa do teto. Você pode fazer que nem os profetas de Baal, rasgar o corpo, rasgar a roupa, se jogar no chão, e se banhar, e fazer toda a estripulia do mundo. Elias vai dizer, chama mais alto, talvez os deuses estejam dormindo. Grita aí, chama, clama a plenos pulmões. Veja o que diz o versículo 1, clama a plenos pulmões. Não adiantará de nada. Vamos continuar a leitura? Verso 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da escravidão, deixes livre o oprimido e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Vamos dar outra pausa, bota o dedão aí. Primeiro nós temos a recomendação de não fazer jejum, continuando na ignorância, de não tratar bem o próximo, de ser iníquo, de não viver e cuidar dos interesses que a própria palavra estabelece. Aí agora, nós temos outras recomendações. Soltar as ligaduras da impiedade. É aquele indivíduo que estava lá jejuando, mas continuava duro, ímpio nas suas práticas. Estava jejuando, mas estava ainda com ato de escravidão. Por isso que o texto vai dizer, desfaças as ataduras da escravidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Sabe o que aconteceu no meio do povo de Deus? Os irmãos terem ideia. Aqueles senhores iam cultuar ao Senhor, iam oferecer o sacrifício, fazer seus jejuns, fazer suas orações, cantar seus louvores. Mas enquanto eles faziam isso, eles escravizavam as demais pessoas para fazerem todo o trabalho, todo o serviço, até mesmo no dia do Senhor. Oprimindo essas pessoas, sendo pesado essas pessoas. Alguns relatos históricos dizem que eles exigiam que as pessoas trabalhassem dobrado nesse dia. Isso é jejum? Isso é de aceitável ao Senhor? Veja agora, vamos continuar, versículo de número 8. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificaram as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamados de reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A recompensa daqueles que jejuam corretamente. A bênção daqueles que fazem com o propósito certo. E sabe qual é a conclusão de tudo isso? Verso 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o quê, irmãos? O sábado. Eita, mas o pastor está falando demais sobre o dia do Senhor, direto, chamando, convocando os crentes. A Bíblia fala tanto disso, irmãos, eu não sei como é que um crente não se incomoda em faltar o dia do Senhor, eu não entendo. Eu não entendo. Porque à luz da Bíblia Sagrada, o que mais nós temos são recomendações. Não profane o sábado. Não profane o meu dia. Por isso que ele vai dizer, de nada vale o jejum de vocês se vocês estão profanando o sábado. Mesma história que eu acabei de dizer. Não adianta faltar o dia do Senhor para dizer, eu fiquei em casa orando e jejuando pela igreja.
se não estava doente, se não estava impedido de vir, se não estava trabalhando porque estava em trabalho de plantão de escala, se não estava fazendo algo que de fato lhe impedia totalmente de vir a casa, ficou porque estava com preguiça de vir, porque estava naquele dia com a bateria social baixa demais, a própria Bíblia vai dizer, é jejum que não é aceitável diante de Deus. Vamos lá. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. É esse o propósito e a recompensa do jejum correto, que Jesus agora relembra aos fariseus. Veja, os fariseus não estavam desavisados de como deveria ser o jejum que era para ser praticado. Só que eles deturpavam a lei. Eles queriam fazer para se apresentar, eles queriam fazer para se amostrar, como a gente costuma dizer mesmo. Eles estavam oprimindo as pessoas, mas estavam ali nas praças, em atitude de jejum, de oração. Jesus vai dizer, não faça como os fariseus. Quando você jejuar, unge a tua cabeça e lava o rosto. Não deixe ninguém saber. Nem seu cônjuge precisa saber. Você está fazendo para Deus. Se ele ou ela perceber, beleza, ok, mas você não precisa fazer declaração, tocar trombetas. É para você e Deus, ninguém deve saber. Além disso, o verso 18, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim a teu Pai em secreto, e em secreto também te recompensará. Mesma coisa que acontece em Isaías 58, por isso que Mateus 6, 16 e 18, é exatamente a explicação resumida do que a lei já havia ensinado sobre as ordenanças de jejum, de proclamação de jejum e arrependimento, mas também do que Isaías já havia dito, de jejuar da maneira correta para o Senhor, sem omitir a prática das boas obras. Então, meu irmão e irmã, se você está jejuando, mas não muda de vida, se está jejuando, mas não fica mais paciente, está jejuando, mas não controla a língua, está jejuando, mas continua devendo a Deus e o mundo sem pagar as suas contas, está jejuando, mas continua tendo práticas que desonram ao Senhor, está jejuando, mas está com a boca cheia de palavrão, está jejuando, mas está com a fofoca na língua, Deus vai dizer, isso é inaceitável diante de mim. Porque o jejum está atrelado à oração, à prática de piedade, de misericórdia, de partilhar o pão e de ser transformado pelo Senhor. É fome de Deus. É tornar-se semelhante a Deus, é tornar-se mais próximo de Deus. Finalmente, eu quero também alertá-los com o perigo que nós temos de querer jejuar para barganhar com o Senhor. Há muitas pessoas que fazem propósitos e votos de tolo. Eclesiastes capítulo 5, não faça votos de tolo. Então tem muita gente fazendo jejum de tudo quanto é coisa, mas apenas com propósito de benefício pessoal. Eu vou fazer aqui um jejum de chocolate, de rede social, de dinheiro, de saidinha, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, deste alimento, daquela comida, daquela casa, daquele carro. Por favor, jejuar essas coisas que eu gosto aqui, porque eu tenho uma meta. Eu quero que Deus me abençoe. Eu quero conquistar o varão valoroso. Eu quero encontrar a minha varoa que está guardada em algum lugar nesse mundo. Eu quero conquistar a minha casa. Eu quero conquistar o meu carro. Eu quero o meu emprego. Veja, não estou dizendo que você não pode orar por isso, não. Deve fazer isso continuamente. Mas não torne o jejum um meio de barganha. Você deve jejuar para estar mais próximo de Deus, não para barganhar com Ele, para ganhar dele alguma coisa. O propósito do jejum não é esse. Não é jejum agradável ao Senhor. Normalmente, na Bíblia Sagrada, nós encontramos as pessoas jejuando, sabe pelo quê? Arrependimento, confissão de pecados, geralmente. Há outros motivos de jejum? Davi estava jejuando e chorando pela saúde do seu filho. Não tem nenhum problema, né, fazermos isso. Só que o propósito do jejum era mais voltado para Deus e para o próximo do que para si mesmo. E hoje nós invertemos isso. A gente faz jejum voltado para nós.
porque eu quero ter isso, porque eu quero que Deus me dê aquilo, porque eu quero conquistar aquilo. Egoísmo. Há pecado até mesmo na nossa pretensa santidade. Não é para mim, irmãos. É para o Senhor. É para estar mais próximo dele. A gente tem que inverter completamente essa chavezinha dessa sociedade coach que a gente vive hoje, onde as frases motivacionais e boa parte do conteúdo que a gente tem é de elevação do homem. Pessoas querem estar sempre com o seu ego aflamado, massageado, aquela coisa toda, motivação. Por que é que essas pessoas crescem tanto? Porque nós gostamos de uma massagenzinha no nosso ego. E a Bíblia diz, não é por esse caminho. Não é por esse caminho. Jejuem por fome de Deus. Então, aproveitando esse momento, quero fazer um desafio à igreja. Falamos sobre jejum, vamos jejuar. Vamos colocar em prática. Mas não faça um jejum pelo seu carro, não. Não faça um jejum por coisas banais, não. Faça um jejum pela sua vida espiritual, pela vida espiritual da igreja. Faça um jejum por aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, pelo seu filho, pelos seus pais, pelo arrependimento da nação, pela situação do governo, pela situação de calamidade que alguns estados têm vivenciado, como o Rio Grande do Sul, pela situação de esfriamento espiritual de muitos crentes. Quando os ninivitas ouviram a proclamação do Evangelho, e a proclamação do Evangelho de Jonas não era coisa boa não, viu? Jonas não pregou nem um tiquinho assim de autoajuda, foi só cajadada. Dentro, em breve, Deus vai punir vocês. Ele estava com raiva mesmo, a pregação dele era a pregação pior do que a de Paulo Júnior. É toca cacetada, e vocês vão tudo para o inferno, porque vocês estão ímpios, vocês abominaram, vocês pecaram contra o Senhor. Era para todo mundo... Ele esperava que ninguém se convertesse com essa pregação. A cidade de Nínive inteira foi convertida ao Senhor. Diz o texto, mais de 120 mil pessoas se converteram com a pregação de Jonas. Sabe o que acontece? O povo começa a jejuar, chorar, pano de saco e cinza, confessando a Deus os seus pecados. A gente não jejuma pelos nossos pecados. A gente jejuma muitas vezes por interesse próprio. Não deve ser esse o propósito. A gente deve entregar ao Senhor a nossa vida em consagração por fome que nós temos dele, de sua vontade, de sua palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que nós possamos estar em alerta, em oração diante disso. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai amado, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entregarmos a Ti uma vida devocional que Te agrade. Jejuns e orações, atrelados a práticas de justiça e misericórdia, atrelados a uma vida de retidão no Teu altar. Que não venhamos ser como os fariseus, como os hipócritas, que gostavam de ostentar nas praças e nos campos, mas que possamos, ó Deus, com singeleza e simplicidade do nosso coração, nos chegarmos à Tua presença, sabendo que, estando em Tua presença, alimentados pelo Teu Santo Espírito, nós somos preenchidos, nós somos fortalecidos, mas nós também recebemos poder do alto para lidar com as dificuldades, com as lutas, com as batalhas espirituais que nós travamos. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo. Nós queremos, Senhor, nos levantar diante de Ti em jejum e oração para buscar a Tua santa e poderosa presença, para buscarmos, ó Deus, cada vez mais sermos cheios do Teu Santo Espírito e estarmos em comunhão contigo. Deus amado, nos desperta para isso. Nos leva, ó Deus, a um melhor discernimento espiritual, que possamos desejar estar em comunhão e intimidade contigo, para que a sensibilidade espiritual possa de fato ser vista e vivenciada nas nossas ações. Que o discernimento do alto, do Teu Santo Espírito, por intermédio da Tua palavra, esteja atrelado com práticas e obras piedosas que Te glorificam, dentre elas jejum e oração. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.